scribbled on the window ledge. Bus lights smear on the riverside. But city in a monochrome blur, your name sitting on my tongue, half-tied. We were just kids on a late-night terrace, laughing at nothing, dodging the rain. Paper cars, tiny cigarettes, big plans scribbled on a coffee stain. I play it back, frame by frame, every soft word, every careless promise. We were just kids on a late-night terrace, didn't know time would vanish like this. Eu passei por muito tempo da minha vida achando que tinha algum problema comigo, sério. Eu via as outras pessoas conseguindo estudar por horas, mantendo as suas rotinas e pensava, cara, por que comigo isso não funciona? Eu começava animado, cheio de ideia, mas do nada a minha cabeça já estava longe, pensando em outro assunto, abrindo outra aba, mexendo no celular, pensando em tudo menos no que eu tinha que fazer. E quanto mais eu me forçava a ter foco, mais cansado eu ficava, mais frustrado, mais culpado. Foi só quando eu comecei a estudar neurodesign que eu percebi que talvez o problema nunca foi a falta de foco. Talvez só eu ali brigando com o meu próprio cérebro. Sempre que eu focava em algo só por cobrança, só por medo de ficar pra trás, só pra provar que eu era capaz, o foco vinha fraco e ia embora rápido. Agora, quando eu tava envolvido com algo que realmente me interessa, que tinha a ver comigo, o tempo simplesmente passava. E isso não é coincidência, é biologia. O cérebro se envolve quando tem um significado emocional. Uma coisa que eu nunca tinha parado para perceber é quanto o ambiente me sabotava sem eu perceber. Eu queria foco em um lugar ali cheio de estímulo, tela piscando, barulho de notificação, bagunça, referência aberta que eu nem sei por que estava ali. O meu cérebro, ele ficava o tempo todo em alerta, tentando decidir onde ele deveria prestar atenção. Quando eu comecei a estudar neurodesign, eu já entendi uma coisa ali de cara que ficou bem claro pra mim, que o excesso de estímulos cansa antes de começar. Não é que eu não conseguia focar, eu já começava cansado. Quando eu comecei a simplificar o espaço, a fechar coisa desnecessária, a deixar um ambiente mais limpo, mais calmo, o foco parou de vir como se fosse um esforço absurdo e começou a vir como se fosse uma consequência disso. Eu também precisei aceitar uma coisa difícil. Eu não funciono em linha reta. E talvez você também não. A gente acha que foco é ficar horas no mesmo estado fixo, produzindo sem parar, mas o cérebro ele funciona em ciclos. Tem momentos de mergulho e momentos de dispersão. Tem hora que a cabeça precisa vagar para organizar as coisas. Antes eu me punia por isso, bem fácil. Hoje eu entendo que muitas boas ideias surgem justamente nesses momentos em que a gente não tá fazendo nada. Quando eu parei de lutar contra isso, o foco ficou mais saudável, menos tenso, menos forçado. O neurodesign também me ajudou a enxergar algo em que eu percebia, mas nunca tinha ligado os pontos, que é quando a cabeça tá pesada emocionalmente, o foco simplesmente não aparece. Ansiedade, comparação, insegurança, medo de não ser bom o suficiente, que inclusive foi o nosso último vídeo, então eu vou deixar o card aqui, assiste esse primeiro, termina aqui e depois vai ver aquele ali que tá muito bom também. Tudo isso ocupa espaço mental e aí não adianta técnica, método, rotina milagrosa. O cérebro ele tá tentando dar conta de outra coisa. Eu percebi que em muitos dias o meu falta de foco era só cansaço emocional acumulado. Ninguém fala sobre isso, a gente só fica ali se cobrando e se cobrando cada vez mais. Outra virada importante foi entender a importância da clareza. Sempre que eu não entendi exatamente o que eu queria fazer ou me comunicar, eu travava. Ficava rodando, mexendo em detalhe inútil, adiando. Quando eu passei a parar antes, a pensar melhor no porquê daquela tarefa, no que realmente importava ali, o foco vinha com muito mais facilidade. O cérebro ele gosta quando ele tem direção.
Ele se perde quando as coisas ficam meio vagas. E talvez a coisa mais sincera que eu aprendi é que foco tem muito a ver com ser honesto consigo mesmo. Sempre que eu tentava criar algo de um jeito que não era o meu, de um estilo estético que não combinava comigo, de um ritmo que não era o meu, tudo era pesado. O foco ia embora porque, no fundo, eu estava tentando sustentar algo que não era verdadeiro. Quando eu comecei a respeitar mais quem eu sou, o meu jeito de pensar, o meu ritmo, a minha visão, trabalhar ficou menos doloroso. Não mais fácil, mas muito mais coerente para mim. Hoje eu não trato foco como meta, eu trato como sinal. Quando ele some, eu paro e penso, o que está desalinhado aqui? É o ambiente? É uma cobrança excessiva? É um cansaço? É algo que não faz mais sentido para mim naquele projeto? Estudar neurodesign não me ensinou a virar uma máquina produtiva. Me ensinou a parar de me tratar como se eu fosse uma. E, ironicamente, foi o que fez eu começar a focar de verdade. E a partir disso, eu comecei a parar de me perguntar como que eu faço para ter mais foco, para começar a me perguntar o que tá roubando o meu foco agora. Parece uma mudança boba, mas ela muda completamente o jeito em que você se relaciona com o trabalho. Porque o foco ele não some do nada, sempre tem alguma coisa drenando ele. Às vezes é um excesso de expectativa, uma comparação ali silenciosa, às vezes é um projeto em que você aceitou, mesmo sabendo que lá no fundo que você não queria estar ali. Quando eu comecei a investigar isso com mais honestidade, sem me julgar, muita coisa começou a clarear. E eu também passei a perceber que foco não combina com pressa. E é difícil de engolir isso hoje no mundo que vive acelerado, sempre cobrando o resultado o tempo inteiro. A pressa só deixa o cérebro tenso, ansioso, sempre olhando para o depois. Mas o foco, ele só existe no agora. Sempre que eu tentava criar, já pensando no resultado final, no que iam achar no retorno, eu me desconectava do processo. O neurodesign me fez entender que o cérebro entra em estado de presença quando ele sente segurança no processo, não quando ele é ameaçado por expectativas futuras. Quando eu comecei a me permitir, por exemplo, a ficar mais inteiro nas coisas em que eu estava fazendo, mesmo que ali fosse ficar imperfeito, o foco dava uma estabilizada, ficava muito mais estável. Outra coisa que mudou foi a forma como eu lido com pausas. Antes, pausa era culpa. Se eu pausasse, me sentia totalmente improdutivo naquele dia. Hoje eu entendo que pausa é parte do trabalho. O cérebro precisa de respiro para consolidar informação, para reorganizar ideias, para voltar com mais clareza. Não é perda de tempo, é preparar o terreno. Quando eu passei a respeitar isso, o foco deixou de ser um recurso raro no meu cotidiano, na minha rotina, e começou a ser algo em que eu conseguia acessar com muito mais facilidade do que antes. E tem um ponto muito importante que quase ninguém fala, é que foco não é só sobre fazer, é sobre escolher o que não fazer. Quanto mais eu tentava abraçar as coisas ao mesmo tempo, menos presente eu me sentia em todas elas. A nossa atenção ela é muito limitada, não dá para dividir sem perder uma profundidade. Quando eu comecei a dizer mais não, a reduzir projetos, a diminuir estímulos, a aceitar que eu não preciso estar em tudo, o foco ganhou espaço. E isso não é egoísmo, é como se fosse uma autoconsciência. Com o tempo, eu fui entendendo que foco é consequência de cuidado. Cuidado com o corpo, com a mente, com o ambiente, com os nossos próprios limites. Nos dias em que eu durmo mal, me alimento mal, fico horas no automático, o foco some. Não porque eu seja uma pessoa fraca naquele dia, mas porque o corpo sente isso. A criatividade não mora só na cabeça, ela passa pelo corpo inteiro. E o neurodesign deixa isso muito claro. A mente não funciona quando o seu corpo está sempre em alerta constante. Hoje, quando eu paro para criar, eu não tento mais forçar o foco. Eu preparo o terreno, eu limpo o ambiente, limpo o excesso, alinho a minha intenção ali naquele projeto do dia e respiro. Se o foco não vem, eu não vou entrar em guerra. Porque, pelo que eu me lembre, quando eu entrei em guerra comigo mesmo, eu perdi muito mais do que eu ganhei. E esse foco, ele não vai nascer dessa violência interna comigo, ele vai nascer de um respeito, de dar tempo, do próprio respeito consigo mesmo. E se tem uma coisa em que eu queria que você levasse disso tudo aqui, é que talvez você não seja desatento, disperso ou indisciplinado.
talvez você só esteja vivendo em um ritmo em que não respeite como você funciona. O neurodesign não me deu nenhuma fórmula mágica e também não vai te dar nenhuma fórmula mágica, mas ele me deu algo muito valioso, o entendimento. E quando você entende o que está acontecendo dentro de você, o foco deixa de ser um problema e começa a virar um diálogo. Um diálogo entre o que você sente, entre o que você vive e entre o que você cria. Muito obrigado pela sua presença nesse vídeo e muito obrigado por ter ficado até o final. Se você gostou desse tipo de conteúdo, eu sugiro que você se inscreva para receber ainda mais. Compartilhe para algum amigo ou amiga ou num grupo em que você acha que as pessoas precisam saber disso e deixa aquele like porque você sabe que vai ajudar a impulsionar o vídeo para cada vez mais as pessoas verem. E é isso. Eu te vejo no próximo vídeo.